A paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar no coração de todos vocês que estão aqui presentes e que nesse momento, ao sua palavra ser aberta, essa paz possa exceder tudo aquilo que nós desejamos nessa manhã, amém? Gostaria de dizer da alegria de estar aqui com vocês, poder ver irmãos, amigos queridos, alguns que já passaram lá pelo Siqueira Campus, outros que são amigos daqui mesmo. É muito bom estar em outras congregações, vendo irmãos queridos, compartilhando a palavra de Deus. É muito bom fazer parte dessa igreja mundial, para que em qualquer momento que a gente vai, Edson, qualquer lugar que a gente vai, a gente é bem recepcionado, nós somos queridos, porque nós fazemos parte do mesmo povo e temos o mesmo Deus. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos falar com Deus, para que o Espírito Santo, nesse momento, realmente se faça presente nesse santo lugar e que Ele fale aos nossos corações e às nossas mentes. Vamos falar com Deus? Pai amado está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua santa casa. O Senhor separou um dia na semana, que é o Teu santo sábado. Esse dia que o Senhor separou para que nós tivéssemos um contato mais profundo contigo. Aqui estamos no Teu santo dia, na Tua santa casa, e viemos aqui para ouvir a Tua voz. Que nesse momento nós possamos prestar um culto a Ti com a nossa reverência. Que possamos estar aqui atentos, os nossos ouvidos atentos, a nossa mente voltada para a Sua palavra que vai ser aberta nessa manhã. E que os nossos corações e mentes possam estar abertos para ouvir a Tua voz. E fazer com que, ao ouvirmos a Tua voz, possamos permitir que o Senhor faça uma obra completa em nossas vidas. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 4. Você que está nos acompanhando aí também pelas redes sociais, seja bem-vindo a esse culto de louvor e adoração a Deus. Que você também coloque sua Bíblia nas mãos, abra ela, para que Deus também fale com você, que está nos ouvindo de casa. Ezequiel capítulo 9, nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra de Deus: Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, esta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por conta de todas as abominações que se cometem no meio dela. Pois bem, vamos dar uma paradinha no texto bíblico e vamos aqui contextualizar esse momento da história. O profeta Ezequiel, ele viveu na época em que Judá foi invadida lá pelo reino da Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fez 3 incursões a Judá, a terra de Jerusalém. Na primeira incursão, ele levou alguns como cativos. E nessa primeira incursão, esteve aí Daniel e seus amigos Misael, Ananias e Azarias, e outros foram levados como cativos para a Babilônia. Em um outro momento, houve mais uma incursão de Nabucodonosor com seu exército e levou mais uma parte do povo de Judá como cativos para a Babilônia. E nesse segundo momento, esse profeta aqui, o profeta Ezequiel, foi levado para a Babilônia, assim como o rei Joaquim, que era o rei de Judá. Na verdade, ele passou 3 meses como rei de Judá, lá na terra de Judá, e depois ele foi transportado para a Babilônia. E esse rei agora era um rei sem reino, porque
ele não tinha mais as terras de Israel, a terra do reino de Judá, como algo para ele governar. Ele estava como cativo na Babilônia. Então esse é o contexto de Ezequiel capítulo 9. Então Ezequiel era um cativo, era um escravo no reino da Babilônia. E Ezequiel, ele recebe essa visão aqui, que nós estamos lendo aqui, e a gente vê alguns personagens interessantes. E aí, a gente vai propor algumas perguntas durante essa mensagem, e a gente vai respondendo elas para que a gente compreenda bem o contexto do povo de Judá naquele momento, e o que é que isso tem a ver conosco nos nossos dias, tá? Primeiro, quem foi que deu a ordem de selar os homens? Me ajudem aí. Quem foi que deu? Foi o próprio Deus, né? O verso 4 diz assim, olha, o Senhor disse, passa pelo meio da cidade de Jerusalém. Então foi Deus que deu uma ordem, isso é importante. E quem foi que executou essa ordem? Quem foram os personagens que executaram essa ordem? A gente vê nesse cenário aí 6 homens, tá? E a Bíblia diz que eles tinham armas destruidoras nas mãos. Só que um desses 6, além disso, diz que na cinta dele, ele tinha um tinteiro. Diz que ele tinha uma roupa, né, ali diferente dos outros, e ele tinha um tinteiro. Então é esse que executa a ordem de marcar, ou de selar. E a terceira pergunta, quem é o alvo dessa ordem? O povo de Deus. Especificamente, e esse contexto que nós estamos vendo aqui, não se referem a outros, não se refere aos filisteus, aos cananeus, se refere exclusivamente ao povo do reino de Judá, ao povo de Deus. Isso é importante a gente entender no contexto de Ezequiel 9, para a gente entender depois a aplicação para nós nos nossos dias, ok? Mas, nesse momento aqui, fala que esse homem que tinha um tinteiro aqui na cinta dele, foi dado uma ordem. Passa pelo meio da cidade e marca nas testas um grupo especial. E aí, a ordem de Deus, aqueles que, diz o que aí, a palavra de Deus? Os que estão o quê? Suspiram e gemem pelas o quê? Abominações. O que são abominações? Erros, desobediência, pecado, mas que são extremamente reprováveis por Deus. Aquilo que tem a ver com algo que Deus tinha falado claramente ao seu povo e o povo ainda desobedece. São pecados detestáveis, reprováveis. Isso são abominações. Então tinha um grupo do povo de Judá que estava gemendo, clamando por conta de todas as abominações que o próprio povo de Judá estava cometendo. E sobre esses é que seria marcado, receberiam o selo de Deus nas suas testas. Aqueles que não estavam participando dessas abominações e que, além de não participar, eles estavam clamando pelo povo que estava fazendo essas abominações. Mas, afinal, o que é o selamento? O profeta Ezequiel, quando foi por Deus dada essa visão, ele tem uma missão de trazer uma mensagem para o povo de Judá daqueles dias, mas essa mensagem ela tem uma dupla significação. Ela serviu para o povo de Judá daquela época, mas ela também serve para os últimos dias da história. A gente diz que é o tipo e o antítipo, ou seja, uma mensagem que serve para o momento imediato do profeta, mas também serve para o futuro, para o povo de Deus que passaria nos últimos dias da história. Então agora a gente vai entender, depois a gente vai voltar aqui para o contexto de Ezequiel, mas agora a gente vai entender o que é o selamento para os nossos dias. Vocês vão marcar a Bíblia em Ezequiel capítulo 9, mas nós vamos agora para Apocalipse capítulo 7. Deixa Ezequiel marcado, por favor. Vamos para Apocalipse 7, que a gente vai ver agora o selamento escatológico, tá? O selamento profético dos nossos dias, para a gente poder entender toda a mensagem. A gente vai fazer um passo a passo para que todos compreendam o que é que isso tem a ver conosco. Apocalipse 7, nós vamos ler dos versos 1 ao 3, tá? Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente. Este tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas testas os servos do Deus vivo. Pois bem, aqui em Apocalipse 7, já tinha passado o momento histórico do povo de Judá no cativeiro babilônico.
O profeta João agora ele escreve especificamente para o povo de Deus que viveria nos últimos dias. E ele fala na mesma linguagem que o profeta Ezequiel falou. Ele fala de que o povo de Deus seria selado onde? Nas testas. E diz aqui que 4 anjos estão segurando ventos. Em profecia, o que é que significam ventos? Confusões, guerras, toda essa disputa que o mundo está envolvido. Esses ventos estão segurando, esses anjos estão segurando esses 4 ventos. E esse 5º anjo que aparece, ele diz, olhe, não solte esses 4 ventos até que nós possamos identificar, selar o povo de Deus. O que é o selamento, então? Eu trouxe aí um conceito bem simples, que diz o seguinte: é um processo divino de identificação e separação do seu povo dos demais. Porque eu perguntei há pouco quem que foi que deu a ordem do selamento lá em Ezequiel. Porque a ordem veio de quem? De Deus. O selamento é um processo exclusivo de Deus. Nenhum ser humano tem a capacidade de identificar, de separar o povo de Deus. É um processo divino de identificação e separação. Separando o povo de Deus dos demais. Deus, ele já utilizou em algum momento alguma metodologia de marcação. Vocês lembram na Bíblia? Em algum momento Deus já fez alguma marca distintiva no seu povo? Quem lembra de alguma? Circuncisão, alguém falou ali. Vocês lembram que Deus deu a ordem para o povo de Israel que o menino, quando nascesse, ao 8º dia, deveria passar pelo processo da circuncisão. E esse processo da circuncisão, onde o prepúcio do menino era retirado, marcava uma distinção entre os meninos hebreus e os meninos de outras nações. Vocês lembram de mais alguma marca distintiva? A guarda do sábado é sim uma marca distintiva, mas uma marca mais visível, que Deus utilizou como metodologia. Os umbrais das portas, lá quando o povo de Israel estava no Egito, né? Quando Deus disse, olha, marca os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, para que quando o anjo passe, veja essa marca aí e faça separação entre o povo de Israel dos egípcios. Alguém lembra de mais alguma marca? Vocês lembram dos nazireus? Os nazireus tinham uma marca também. Qual era a marca do nazireu? Não cortavam os cabelos, né? O que mais? Não bebia vinho, nem comia uva, né? Não podia tocar em animais mortos. Pois bem, então Deus, ao longo da história, já usou em alguns momentos algumas marcas distintivas. E nesse momento da história, de Apocalipse 7, Deus também vai separar o seu povo. Ele vai dar uma marca especial para fazer uma separação entre quem é povo de Deus e quem não é. Pois bem, passe aí, por favor, que não está passando aqui. Mas o que é essa marca? Pode passar aí o slide. O que é esse selo? O que é essa marca? E para nós respondermos essa pergunta, a gente vai à Bíblia. Convido vocês a abrirem agora Isaías, capítulo 8, verso 16. É interessante quando fala dos últimos dias e do selo de Deus, principalmente no mundo evangélico, vem muitas interpretações distintas do que a Bíblia diz, do que seria esse selo, né? Possivelmente você já recebeu aí alguma mensagem de WhatsApp ou algum vídeo dizendo que o selo seria um chip que se colocaria embaixo da pele ou alguma coisa desse tipo, né? No passado diziam que era o código de barras, já disseram que era muita coisa. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. O que é o selo de Deus? Isaías 8, verso 16. Olha o que diz a palavra. Liga o testemunho e sela o quê? A lei entre os meus discípulos. A palavra de Deus está dizendo que a lei de Deus é um selo. Ela deveria ser selada no seu povo. De forma clara, o que é selar a lei de Deus entre o povo dele? Será que é, já que a gente falou tanto em Ezequiel quanto aqui em Apocalipse, de uma marca na testa, então seria algo visível aqui na testa que representasse a lei de Deus? Sim ou não? Lá no passado, o povo, os judeus, eles usavam algo na testa que era um filactério. Que aqui no filactério, que era uma caixinha, né, que era marcada, eles colocavam a lei de Deus, né?
aqui na testa. Mas é algo visível assim que Deus vai colocar na testa do seu povo nos últimos dias? E como é que ele vai selar a lei? Como é que ele vai marcar na testa? A testa é um símbolo de razão, é um símbolo de escolha. Aqui é onde a gente toma nossas decisões. Aqui fica o lóbulo frontal, né, onde a gente toma as nossas decisões, nossas escolhas. Então a testa é um símbolo da decisão que as pessoas vão tomar em ser obedientes à lei de Deus ou ser desobedientes à lei de Deus. Então, por isso que marca as testas. O selo não é nenhuma marca visível. E a irmã White deixa isso muito claro. Olha o que ela diz lá no livro Eventos Finais. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum sinal ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. O povo de Deus vai ter tomado uma decisão firme, inabalável, de seguir a Deus, independentemente das circunstâncias, e isso vai ser receber o selo de Deus. Deus vai saber aqueles que tomaram essa decisão e aqueles que estão sendo obedientes a essa decisão tomada. E por isso, o selo só pode ser aplicado por Deus, que só Ele sabe, só Ele conhece quem de fato tomou essa decisão firme ao seu lado. Pois bem, então já sabemos o que é o selo de Deus. Mas vou fazer mais uma pergunta. E nos últimos dias, vai ser toda a lei de Deus que vai estar sendo combatida? Vocês já acham que nos últimos dias, alguém vai estar dizendo assim, olha, o mandamento diz, não matarás, mas isso foi abolido, isso aí agora a gente pode cometer homicídio. Ou a Bíblia diz, não adulterarás, mas a gente vai poder a partir de agora. Alguém vai questionar isso? Qual vai ser o mandamento especialmente controvertido? O sábado. E o sábado, ele tem uma característica de sinal, sim ou não? O mandamento do sábado apresenta quem é o nosso rei, apresenta qual é a sua jurisdição e apresenta por que ele é o nosso rei, né? Porque ele é o nosso Criador. Além disso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia também, em Ezequiel capítulo 20. Eu sei que muitos conhecem esse texto, mas pode ser que alguém não os conheça. São dois textos. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20. Esses dois textos de Ezequiel, do mesmo profeta, né, que nós estamos estudando nessa manhã, ele fala também uma característica especial do sábado, né, que identifica e que vai identificar o povo de Deus até o fim. Ezequiel 20, verso 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Também lhe dei os meus sábados para que servissem de quê? De sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 20. Santificai os meus sábados e servirão de quê? De sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, apesar de toda a lei ser o símbolo da obediência e da lei de Deus através do selo, nos últimos dias o sábado vai ter essa conotação especial, porque vai ser o único mandamento da lei de Deus que vai estar sendo especialmente combatido. Vai ser esse que vai criar uma controvérsia no mundo, porque o mundo vai propor outro dia de guarda, outro dia de adoração, que vai ser o domingo, enquanto a palavra de Deus diz que é o sábado. O dia que lembra a nossa origem, de onde viemos, quem é o nosso Deus. Portanto, o sábado vai ser esse ponto de controvérsia. Olha o que a irmã White diz no livro Grande Conflito. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traça-se a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Então vai chegar um momento da história em que, quando esse assunto for levantado e todos tiverem a oportunidade de escolher se obedecem a Deus e os seus mandamentos, ou o que os homens dizem, o sábado vai se tornar aí um ponto especial de controvérsia. Nós conhecemos muito bem esse momento da história. Pois bem, isso tem muito a ver com o nosso selamento que nós estamos estudando essa manhã. Mas eu queria propor mais uma pergunta para a gente fechar esse entendimento do selamento, tá? Então, os que não guardam os mandamentos hoje, já foram excluídos de receber o selo de Deus? Não. É importante a gente saber isso e ter convicção. Muitos, quando conhecem a verdade e vão transmitir a mensagem para outros, vão com tanta confiança, assim, com tanta vontade,
que às vezes já querem excluir aqueles que ainda não estão obedecendo a Deus, que não estão obedecendo o sábado, por exemplo. Mas ainda estamos em um momento da história em que todos têm a oportunidade de escolher entre servir a Deus de todo o coração ou não. Nós estamos em um momento da história que a gente conhece como o período da graça, da misericórdia. A porta da graça está aberta. E essa mensagem ainda será pregada em todo o mundo. E aqueles que ainda não ouviram de uma forma clara, de uma forma poderosa essa mensagem, ainda vão ouvir. E ainda vão ter a oportunidade de salvação. E a irmã White, ela fala sobre isso. Olha o que ela diz, olha. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Eu falei até esse momento do selo de Deus. Mas em Apocalipse 13 diz o seguinte: aqueles que não recebem o selo de Deus também vão receber um sinal, um selo, uma marca, que é o sinal da besta, ou seja, daquele poder que vai estar dominando as mentes, né? Vai estar tentando influenciar, que é conhecido como o sinal da besta. Então, ou recebe o selo de Deus, ou o sinal da besta. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas, olha o momento agora da história, mas, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta de sua imagem, aí sim, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Portanto, irmãos, falando escatologicamente, ninguém recebeu o selo de Deus e também ninguém recebeu o sinal da besta. Isso ainda vai acontecer em um momento da história. E quando é esse momento? Trouxe aqui um gráfico, a gente não vai destrinchar todo ele, mas é só para que a gente possa entender, não é? Em que momento da história nós estamos, em que momento isso vai acontecer. Não sei se vocês conseguem ver na imagem, mas diz ali, ó, tem uma linha do tempo ali, nós estamos hoje ali, né? E vai chegar um momento que vai ser promulgado um decreto dominical que a gente conhece bastante. Quando o decreto dominical for promulgado, essa lei que estabelece um dia de guarda, um dia de adoração, que não é aquele que Deus deu, é a partir desse momento que a gente dá start, vamos assim dizer, aos últimos eventos, chamados de eventos finais. E nesse momento da história aí, depois do decreto dominical, tem ali, ó, reforma espiritual, o selamento, que é o que a gente está estudando aqui nessa manhã, chuva serôdia, que vai ser derramada sobre o povo de Deus, tem ali, aqui está melhor para ver, forte proclamação, que é o alto clamor, tá? A vista já não está tão boa, né? Vou olhar para cá de novo. Sacudidura e tempo de angústia prévio. Então, o selamento, ele vai acontecer após o decreto o quê? Dominical. E esses eventos aí, eles vão estar ocorrendo de forma paralela, né? A chuva serôdia vai ser derramada sobre o povo de Deus. Esses que receberam a chuva serôdia vão proclamar o evangelho com toda a força. E ainda a porta da graça vai estar aberta para que as pessoas que ainda não conheciam essas verdades especiais, elas possam conhecer também. E que mais gente, são chamados daqueles da hora undécima, né? Que vão receber a mensagem de salvação, e muitos, uma multidão vai receber essa mensagem, amém? Que nós possamos fazer parte desse grande movimento. O fato é que o selamento ocorre ali. E onde está aquela setinha vermelha, é onde fecha a porta da graça. E por que é importante a gente entender esse momento? Porque após o selamento, quando a obra do selamento for concluída, então, a porta da graça vai o quê? Se fechar. Aqueles que quiserem entender um pouco melhor isso, lá no livro Primeiros Escritos, tem um capítulo que é assim, a terceira mensagem encerrada. E aí, é a página 273, se não me engano. E aí ele vai descrever como é que isso vai acontecer no céu e aqui na terra, tá? Não vai dar tempo de a gente fazer isso agora. Pois bem, então esse é um momento histórico do selamento do povo de Deus. Por último, eu queria fazer uma outra pergunta. Existe benefício? Existe algo de bom em receber o selo de Deus? Sim ou não? Eu coloquei aí 4 pontos que vão trazer benefícios para aqueles que receberam o selo de Deus. Deixa eu primeiro fazer uma pergunta. Quem aqui quer receber o selo de Deus? Amém. Que todos queiram receber o selo de Deus. Olha os benefícios de recebê-lo. Ó.
farão parte dos salvos que não passarão pela morte, que são 144 mil. Amém ou não? Fazer parte de 144 mil é um grande privilégio. Eu gostaria de fazer parte desse grupo. Eu peço a Deus, não sei se vou ter a honra, mas eu peço a Deus fazer parte desse grupo. Outro benefício: Satanás não poderá infligir nenhum mal. Olha que benefício espetacular. A gente tem que lembrar que no contexto dos últimos dias, a gente viu lá em Apocalipse 7, o anjo disse assim: olha, eu vou marcar a testa com o selo de Deus, e enquanto eu não marcar, não solte os ventos. Quando o povo de Deus for marcado, então quer dizer que aqueles 4 ventos vão ser o quê? Soltos. Isso quer dizer que Satanás, ele vai ter agora mais liberdade de atuar aqui na terra. Imagine o que é que ele vai fazer aqui na terra. Se hoje nós já vemos tantas atrocidades, tantas coisas que Satanás causa, imagine quando esses 4 ventos forem soltos. O que ele não vai fazer nesse mundo? Só que aqueles que receberam o selo de Deus vão estar protegidos, amém? Não vão sofrer mais nada que Satanás vai fazer nesse mundo. Vão estar resguardados pelos anjos de Deus. Que grande privilégio, não é? Satanás não poderá fazer nada com o povo de Deus. As pragas de Deus não os atingirão. Também é uma grande bênção, viu? Quem já leu Apocalipse 15 e 16 sabe o que é que está proposto para aqueles que não têm o selo de Deus, que têm o sinal da besta. Essas pragas vão ser coisas terríveis que vão acontecer no mundo, porque Deus vai ter chegado no limite da sua paciência e Ele vai derramar sua ira sobre o pecado e todas as suas consequências. Mas aqueles que receberam o selo de Deus não sofrerão nenhuma das pragas, amém? Nada. O povo de Deus vai estar resguardado, vai estar ali protegido por Deus. O selo, além de ser de identificação e separação, é de proteção. Deus vai poder proteger o seu povo, aqueles que receberam essa marca distintiva. Por isso que é tão importante o selamento para o povo de Deus nos últimos dias. E o quarto ponto, que se confunde um pouco com o primeiro, mas tem a ver com vida eterna. Vão ter alguns que vão ressuscitar, né, por ocasião da volta de Jesus. Alguns não, muitos vão ressuscitar. E também vão ter vida eterna, né? Mas é uma garantia que Deus nos dá. Passou pelo selamento, a partir de agora é vida eterna. A morte não mais os atingirá. Então, grandes benefícios serão dados àqueles que receberem o selo de Deus. E com certeza está todo mundo aí dizendo: eu quero receber esse selo em minha vida. Agora que a gente entendeu muito bem o que é o selamento, o que é o selo de Deus, quais são os benefícios, nós vamos voltar para Ezequiel capítulo 9. Vamos lá? Ezequiel capítulo 9. Estamos todos contextualizados com o selamento. Vamos agora a Ezequiel capítulo 9. A gente vai ler agora do verso 4 ao verso 6. A gente vai repetir o verso 4, mas vamos ler os versos 5 e 6 também. Ezequiel 9, do 4 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Verso 5. E aos outros são os 5 outros, né, com armas destruidoras nas mãos, falei: passa pela cidade após ele, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai por onde? Pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Vamos lá, irmãos. Nós já vimos que Deus vai separar o seu povo, que Deus vai protegê-los, que Deus vai guardá-los no momento de prova. Mas os versos 5 e 6 falam outra parte da história. Nós já vimos ali nos benefícios, né, do selo de Deus, que o povo de Deus vai ser guardado. E aqui no contexto de Ezequiel também fala disso aqui, não é? Aqueles que foram selados vão estar resguardados, mas aqueles que não receberam o selo de Deus vão sofrer a pena do juízo de Deus aqui nesse momento. E no mundo cristão, evangélico, a gente ouve muito falar sobre um atributo de Deus que é a essência dele, que é o amor, que é a bondade e a misericórdia, mas pouco se fala sobre a justiça de Deus.
pouco se fala do momento de que Deus vai infligir juízo sobre aqueles que se apegaram ao pecado, aqueles que não aceitaram o plano da salvação. E isso vai acontecer. Aqui nos versos 5 e 6 fala que ele passaria pelo meio da cidade. Só que a gente já viu no início que passar pelo meio da cidade quer dizer o quê? Passar por onde? Pelo meio de quem? Do povo de Deus. Aqui não está falando para os ímpios. Aqui está falando para quem? Para o povo de Deus. Aqueles que não receberam o sinal nas testas. Isso quer dizer que muitos, apesar de fazerem parte por algum tempo do povo de Deus, sofrerão os juízos de Deus por não terem deixado sua vida totalmente ao lado de Deus, da forma como Deus gostaria. Mas quem sofrerá primeiro a falta desse selo, do selo de Deus? Quem sofrerá primeiro? A casa de Deus. A gente leu aí, né? Os juízos de Deus começam pelo quê? E se eu falei no início que a mensagem de Ezequiel, ela teve uma aplicação imediata no tempo do profeta, mas que ela se aplica também aos nossos dias, isso quer dizer o que para nós hoje? Que da mesma forma que foi no passado, vai ser nos nossos dias. E por onde começarão os juízos de Deus? Pelo santuário, pela casa de Deus. Ou seja, por aqueles que tiveram mais privilégio, por aqueles que tiveram mais oportunidades, aqueles que tiveram mais conhecimento da verdade, mas infelizmente rejeitaram. Só que essa profecia, ela não começa em Ezequiel capítulo 9, verso 1. De forma proposital, eu comecei lendo aqui Ezequiel 9, 1, mas ela não começa aqui. A profecia começa em Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 1. O nosso horário está meio adiantado, mas eu vou precisar ler para a gente poder entender melhor ainda o que Ezequiel 9 está dizendo para a gente hoje. Então vamos para Ezequiel capítulo 8, por favor. Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim, olha: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu, Ezequiel, assentado na minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos lombos, e daí para baixo, era fogo dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E aí a gente vai pular ali para o verso 4, diz assim, olha: e disse-me, verso 5, e disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava uma imagem de ciúmes à entrada, ou seja, uma imagem de escultura estava ali. Isso na frente de quê? Do santuário. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? Eles quem? Povo de Deus. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Verso 7. Levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E ele me falou, filho do homem, cava agora naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então ele me falou, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede ao redor. Vocês imaginam isso, irmãos? Dentro do santuário do povo de Deus, na porta, tinha lá uma imagem de escultura de algum Deus, e agora dentro do santuário, nas paredes, pintados agora vários tipos de deuses, de animais que reverenciavam deuses pagãos. Continuando a história. Verso 11. E 70 dos homens, dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, se achavam no meio deles. Estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o que? O seu incensário. Quem era que segurava os incensários? Os sacerdotes. Eles estavam assumindo essa função, mas adorando outros o quê? Outros deuses. Subiu uma espessa nuvem de incenso. Então me falou mais uma vez: você viu, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem o quê? O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Lembre que o contexto aqui, entre a segunda e a terceira incursão de Nabucodonosor. Então, parte do povo do Judá já tinha sido levado cativo, eles disseram, o Senhor nos abandonou, o Senhor não está mais conosco, não é? Continua a leitura.
verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz, um deus pagão também. E disse: Filho do homem, verás ainda maiores abominações do que esta. Verso 16. Levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o quê? O sol, virados para o oriente. Verso 17. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-lo chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Eu acho esse texto fortíssimo. E esse texto, como a gente falou no início, é um texto que tem uma aplicação para o povo de Judá naquela época, mas que tem a ver com os nossos dias. E como é que está a nossa situação hoje, como povo de Deus? Será que estamos, de fato, sendo obedientes a tudo aquilo que Deus nos deu como povo? Será que tantas verdades que foram colocadas à nossa disposição, ao nosso conhecimento, estão sendo introduzidas nas nossas vidas? Será que estamos, de fato, fazendo parte daqueles que representam a Deus aqui na terra? Ou será que mesmo no meio do nosso povo tem alguém que está dizendo assim: eu estou fazendo isso aqui, eu estou cometendo esse pecado, esse erro, mas o pastor Samuel da igreja não vê, os anciãos não estão me vendo, a liderança da igreja não me vê, então está tudo certo. Mas não esqueça, a liderança da igreja pode não ver, ou o pastor, mas tem um Deus no céu que vê todas as... E tem um anjo que todos os dias escreve tudo que nós fazemos, falamos, pensamos e leva um relatório para o céu. E como está a nossa situação como povo de Deus nesse dia? Vou fazer uma pergunta para você, para a sua reflexão. Se hoje, quando você fosse para casa, passasse lá os dois grupos, o anjo com o tinteiro na cinta, aquele que marcaria a testa do selo, na testa o selo do Deus, ou aqueles que tinham armas destruidoras nas mãos, qual era que o bateria na sua porta? Se passasse hoje na sua casa, você receberia o selo de Deus? Você, de fato, tem colocado a lei de Deus na sua mente, na sua vida? De fato, você tem sido obediente a tudo aquilo que Deus já te ensinou? Tudo aquilo que Deus já de tantas formas deixou claro para você? Essa é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque esse texto, ele está falando para nós. O povo de Israel de hoje somos quem? Somos nós. E o santuário representa o quê? Aqui, ó, a igreja de Deus desses últimos dias. Então é uma mensagem para nós. Quem passaria na sua casa? Olha o que esse texto da irmã White diz para nós, ó. Eu vou ler aqui que está melhor para mim. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados, que receberão o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Tem você se assemelhado a Cristo no caráter? Tem você permitido que o Espírito Santo faça uma obra de mudança na sua vida? Você tem permitido que Ele, de fato, mexa em todas as áreas de sua vida? Em Apocalipse 3:20, diz assim, Jesus fala para a igreja de Laodiceia, que também é para nós: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Você tem permitido que Deus entre na sua vida? Você tem permitido que Deus entre em todos os cômodos da sua vida?
Você permite que Deus entre na sua casa, na sala, no quarto, no computador, no celular, na geladeira? Você tem permitido que Deus faça essa obra na sua vida? Ou você só diz assim, não, Deus, até esse ponto da casa eu deixo o Senhor entrar, mas o resto daqui para frente deixa que eu tomo conta. Eu sei o que eu faço. Você tem permitido essa obra de santificação na sua vida? Esse texto diz que aqueles que receberão o selo de Deus são aqueles que permitiram a atuação do Espírito Santo na vida. São aqueles que não têm poder para fazer transformação alguma, porque todos nós somos falíveis, falhos. Todos nós temos a natureza pecaminosa, destruída. Mas são aqueles que se submeteram, se renderam a Deus. E que permitiram que Ele entrasse na vida e fizesse uma obra completa. Você tem permitido que Deus faça essa obra? Você tem deixado Deus, de fato, fazer uma transformação ampla na sua vida? Esse último texto diz assim: se somos verdadeiros servos de Deus, não deve haver em nossa mente nenhuma dúvida quanto a devermos obedecer aos seus mandamentos, ou consultar nossos próprios interesses temporais. Se os crentes, na verdade, não forem sustidos por sua fé nesses dias relativamente pacíficos, que os preservará quando vier a grande prova e sair o decreto contra todos os que não adorarem a imagem da besta, nem receberem na testa ou nas mãos o sinal. O que é que a irmã White está dizendo para nós? Se hoje, em tempos de paz, em tempos de graça, de misericórdia, onde tudo está disponível, nós temos uma igreja aberta, liberdade religiosa, liberdade de culto, tudo à disposição para cada um de nós. Se hoje que nós temos tudo isso à disposição, se você não permite que Deus faça essa obra, você acha que você vai permitir no tempo de grande prova? Quando for restringida a nossa liberdade, quando nos proibirem de comprar e vender? É essa a reflexão que Deus está fazendo para nós. Finalizando, a irmã White diz assim, olha, não está longe esse tempo solene. Se não estava longe na época que a irmã White escreveu, há mais de 100 anos atrás, imagine para os nossos dias, não é? Em vez de se tornar fraco e irresoluto, o povo de Deus deve estar reunindo forças e ânimo para o tempo de angústia. Amém, irmãos? É momento de a gente estar forte espiritualmente, irmãos. É momento de a gente estar passando mais tempo em oração, mais tempo lendo a Bíblia. Mas, infelizmente, está passando o tempo e as pessoas conhecem menos da Bíblia. As pessoas oram menos. Nós estamos chegando no momento da grande prova e estamos mais fracos. Só que temos que, ao contrário disso, estar mais fortes. É isso que Deus nos fala. Jesus, nosso grande exemplo em sua vida e morte, ensinou o quê? A mais estrita obediência. E você? Tem obedecido a Deus em tudo aquilo que Ele já te ensinou? Você ainda tem coisas a serem vencidas? Ainda tem pecados que ainda você tem levado em sua vida e que talvez já fazem parte dos seus hábitos, da sua rotina? A gente vai escutar uma música agora. Essa música fala de entrega. Mas eu não queria só trazer uma mensagem para vocês essa manhã. Tem um compromisso que eu gostaria que vocês fizessem, não comigo. Só estou passando essa mensagem de Deus nesse momento aqui para vocês. Mas eu gostaria que vocês fizessem um compromisso com Deus enquanto essa música vai ser cantada. Vejam, o selo de Deus, Deus deseja colocar o selo em todos nós. Mas existe uma parte que nos corresponde. É que nós permitamos que Deus faça essa grande obra na nossa vida. E nesse momento, enquanto essa música vai ser entoada, que cada um de vocês possam fazer um compromisso com Deus. Você conhece a sua vida, você conhece a sua realidade, você conhece as circunstâncias que te rodeiam. Então faça um pacto com Deus nesse momento. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se não, pode permanecer sentado. Mas que você, de fato, entregue a sua vida a Deus. Se tem algum pecado, alguma abominação que você está cometendo na sua vida ainda, que você possa deixar esse pecado de lado e possa pedir àquele que é o único que pode vencer por você, com você. Você possa pedir a Ele forças, que o Espírito Santo seja derramado em sua vida, para que você alcance essa vitória, não com o seu mérito, mas com os méritos de Cristo Jesus. Faça esse pacto com Deus nesse momento. Coloque-se em pé, vamos juntos louvar o nosso Deus. Preciso me entregar,
te entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Somente vocês agora. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, servir-te por onde for. Nesse momento, de joelhos, aqueles que puderem se ajoelhar, nós vamos, você já tomou a sua decisão com Deus, mas diante do Deus do universo, eu vou clamar por toda essa igreja aqui, todo esse povo que está aqui reunido. Pai amado que está nos céus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor deixou escrito as coisas que em breve hão de acontecer. O Senhor, como Deus de amor, de misericórdia, o Senhor avisa com antecedência, o Senhor orienta para que todos nós possamos nos salvar. Nesse momento, Pai, essa igreja que está de joelhos, cada um de forma individual fez um pacto contigo, estabeleceu um propósito com o Senhor, Pai. O Senhor conhece cada um dos que estão aqui. O Senhor sabe as circunstâncias da vida, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Mas nós sabemos que o Senhor, como Deus poderoso, o Deus do impossível, aquele para o qual não há limites, o Senhor pode fazer uma grande obra em cada um de nós, Pai. Nós somos limitados, mas o Senhor é ilimitado. Nós somos fracos, mas o Senhor é poderoso. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor atue na vida de cada um que está aqui nessa manhã, Pai. O Senhor sabe, porventura, se ainda estamos cometendo pecados, talvez abominações diante do Senhor, mas que o Senhor possa purificar a nossa vida, que o sangue do Teu Filho Jesus possa nos lavar dos nossos pecados, Pai, e que o Teu Santo Espírito possa nos dar poder para viver de fato como filhos e filhas de Deus.
Que possamos estar fortes, resolutos nesses últimos dias, Pai, para que possamos fazer parte daqueles que receberão o selo do Deus vivo nas testas. Que possamos ser aqueles que darão a última mensagem de advertência a esse mundo que está a perecer. Que possamos levar essa mensagem de salvação para outros, Pai. Usa-nos, Pai. Salva-nos. Isso é que eu te peço e te agradeço. No nome poderoso do Teu Filho Jesus.